Boa tarde, queridos alunos do nono ano C. Hoje a gente vai entrar num dos assuntos mais importantes do nono ano C, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Como esse texto é muito grande, só vai ter a explicação. Vocês não precisam copiar ele. Vocês vão ver a explicação para responder a atividade. Hoje vocês vão copiar a atividade, tá certo? Então o texto é relações métricas no triângulo retângulo. Então o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem as relações métricas, são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Então primeiro a gente tem de conhecer os segmentos para usar as relações métricas. Então aqui eu disse, olha, elementos do triângulo retângulo. Então aqui você tem o triângulo retângulo, tá vendo aqui o ângulo reto aqui, olha, representado. Então aqui cada letra tem sua importância. Então primeiro a letra A, essa aqui de baixo. A letra A eu chamo de hipotenusa, tá certo? Que é o lado maior do triângulo. Aí vem as letras B e C, eu chamo de catetos. A letra H, que está aqui, eu chamo de altura do triângulo retângulo. A letra N é a projeção do cateto AC, tá vendo? N aqui é a projeção do cateto AC. E a letra M é a projeção do cateto BA. Então, as nossas relações vai estar em cima dessas letras. Então, nossa primeira é o Teorema de Pitágoras, que é a primeira relação métrica. Como é o Teorema de Pitágoras? É o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui eu tenho a formulazinha, olha, A2 é igual a B2 mais C2. A é hipotenusa, B e C são catetos. Aí eu dei aqui um primeiro exemplo usando esta primeira relação. Eu disse, qual é a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 20 centímetros e o lado menor mede 10 centímetros? Então aqui eu fiz minha diagonal. Diagonal é quando eu corto a figura em dois triângulos iguais. Olha, então aqui eu cortei e eu quero saber o A aqui. Então aqui eu vou achar o quê? Usar meu teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é o A, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí eu vou achar meu valor, olha, tá vendo? Aí aqui eu fiz, olha, substituir o B por 20, ficou 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então 20 ao quadrado, 400. 10 ao quadrado, 100. Aí deu 500. Então aqui eu tenho uma potenciação. A operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. Aí eu vou na calculadora e encontro o valor da raiz quadrada, que deu o valor aproximado. Sempre você bota dois números depois da vírgula. Continuando o nosso assunto, a gente vai ver agora a segunda relação métrica. Tá vendo? Olha, que é o quê? A hipotenusa do triângulo retângulo é igual à soma das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Então A vai ser igual a M mais N. Tá certo? Isso é a segunda. E vamos ver também a terceira relação métrica. Então ele diz, qual é a terceira relação métrica? O quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual ao produto das projeções de seus catetos sobre a hipotenusa. Então vai ficar agora, aí, H2 é igual a M vezes N. Então aqui eu tenho duas relações métricas. Aí eu fiz um exemplo aqui, olha. Um triângulo cujas projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 10 e 40 centímetros. Tem que ter altura. Aí eu vou usar minha relação métrica. H2 é igual a M vezes N.
Substituo o MN, fica 10 vezes 40, que dá 400. Aí aqui fica H2, então vou fazer a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é 20 centímetros. Quarta relação métrica. É usada para descobrir a medida de um cateto quando as medidas de sua projeção sobre a hipotenusa é a própria hipotenusa e a própria hipotenusa são conhecidas. Então aqui eu vou fazer C2 que é igual a AN ou B2 que é igual a AN, tá certo? Aí eu vou encontrar as projeções C e B. Então aqui eu tenho o cateto adjacente a uma projeção pode ser encontrado a partir de qualquer uma dessas relações métricas, ou C2AM ou B2AN, você pode usar uma das duas. Aí aqui eu fiz um exemplo, eu fiz, ó, C2 é igual a vezes M. Então aqui C2 vai ser igual 16 vezes 4, C2 é igual a 64. C é igual a raiz de 64, quanto é a raiz de 64? 8 centímetros. E a última relação métrica, que é o produto entre a hipotenusa A e a altura H de um triângulo retângulo, é sempre igual ao produto entre as medidas de seu cateto. Então fica AH é igual a BC. Aí aqui eu dei um exemplo. Qual é a área de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas? 10, 8 e 6 centímetros. Então, primeiro eu vou encontrar quem? O H. Por que eu vou encontrar o H? Porque ele vai precisar na fórmula da área. Então, aqui eu fiz, olha, substituir os valores. 10 vezes H, usei aquela relação métrica aqui, então, olha, A vezes H é igual a BC. Ficou 10 vezes H é igual a 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Passei o 10 para o outro lado. Se está multiplicando, passa dividindo. 48 dividido por 10 dá 4,8 centímetros. Como é que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura sobre 2. Então a base eu já sabia que era 10 vezes a altura que eu encontrei aqui em cima, 4,8 sobre 2. 10 vezes 4,8, 48. 48 dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Não esqueça nunca de colocar as unidades, tá certo? A área centímetro quadrado e medidas centímetros ou metros, depende do que tiver lá. E ainda eu fiz um resumo das relações métricas. Olha aqui que é importantíssimo esse resumo para você responder o exercício. Olha, relações métricas. A vezes H é igual a BC. B2 é igual a AN. C2 igual a A vezes N. H2 igual a MN. A igual a M mais N. A2 igual a B2 mais C2. Tudo foi explicado. Quando você for fazer o exercício, preste atenção na explicação para saber qual é as relações ou a relação que você vai usar em cada exercício.